o segredo. Existe um lugar chamado lugar da revelação e da visão. Eu gostaria de falar com você aqui hoje sobre o segredo para o poder. Daqui a pouco a gente volta, meu irmão. Obrigado. Eu quero me gastar um pouquinho ensinando. Abra sua Bíblia em 1 de Paulo aos Coríntios 9, versículo 27. Nós vamos usar a tela dos textos. Por gentileza. Se você tiver a versão Ferreira de Almeida, NVI, talvez um texto só da Ferreira de Almeida você pode achar na internet para mim, mas só o texto de Jeremias 44:4. Eu te explico por que eu uso duas versões. Porque tem texto que muda muito o significado, então a gente transita. Eu não tenho problema com a NVI, mas em algumas palavras os textos mais antigos nos ajudam, em outros eles nos atrapalham. Esse negócio de versão. Mas 1 Coríntios 9, versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: esmurro o meu corpo, observa o termo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que é interessante você ver nesse texto, que o apóstolo Paulo fala que é possível você pregar de forma reprovada. Segundo, a maneira de você pregar não diz muito de como você aceita ou não por Deus. Quando Paulo usa o termo de ser reprovado, é evidente que ele não está falando de ser reprovado pelos homens. Ele está falando de pregar aos outros, ou aceito pelos outros, porém reprovado por Deus. E a maneira que Paulo usa para não ser reprovado por Deus é escravizando a sua carne. A carne é o seguinte, gente: ou ela te escraviza, ou você escraviza ela. Vai por mim. Carne não se converte. Não existe novo nascimento do hormônio. Hormônio não se converte. Alguns são até endemoniados. O que a Bíblia ensina sobre carne é mortificação. É fazer, pois, morrer atos, mortificar. Não há. Veja, o dia da conversão da sua carne é chamado na Bíblia de glorificação. Nesse dia o mortal se investe em mortabilidade, o corrupto em incorruptibilidade, e você será transformado. Até o dia da vinda do Senhor, talvez no dia que Jesus voltar, nesse dia você vai ter pecado. Provavelmente. Mas até lá você precisa entender que existem ofícios que a Bíblia chama de ofícios expiatórios. Não é expiatório para a salvação, mas é expiatório, ou seja, que observa a santificação, que é feito para consagração e santificação. E se não forem feitos, a carne não é mortificada. Então você corre um risco grave de não ser salvo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre os atos expiatórios de cada um. Jesus não morreu, veja, a morte de Jesus não substituiu sua vida de santidade, não substituiu sua vida de oração, não substituiu a leitura da Bíblia, não substituiu a santificação, gente. Cuidado com o que você ouve. Não, Jesus morreu em meu lugar, o preço foi pago. Para quê? Então preste atenção nisso. Existe uma única maneira para adquirir unção, poder e avivamento. Somente uma. Com dois caminhos. Porém, um desses caminhos não substitui o outro. Como alguém me disse, qual é mais importante? Jejum ou oração? Eu disse, qual lado da asa do avião é mais importante? Não é coisa do tipo, sou do chá, sou do café. Eu sou do chá. Mas não é tipo de coisa que você escolhe. Eu sou da oração, eu sou do jejum. Uma coisa não substitui outra. E às vezes nós não damos tanto valor ao tema, pois não entendemos o que eles simbolizam, como eles fazem, qual é o segredo dessas duas mais poderosas armas para o avanço do Evangelho e o que cada um deles representam para Deus e para nós. Você precisa se lembrar de uma coisa: são dois caminhos para o poder. Presta atenção nisso.
E é sobre isso que eu vou falar. Primeiro sobre jejum, não é um assunto que a gente dá glória a Deus, vai falar sobre jejum. Mas você vai querer ouvi-lo. E sobre oração. Você vai se lembrar que Adão caiu comendo. E o pecado original, na realidade, foi uma quebra de um jejum. Deus mandou Adão jejuar. Não coma aquela árvore. Ele quebrou o jejum. E caiu. E quando Adão caiu, ele perdeu domínio próprio. E passou a ter demônio próprio. Notem vocês que a primeira coisa que você perde com a falta de oração e jejum é domínio próprio. E passa a ter demônio próprio. Tem gente que na igreja é um santo, em casa um satanás. Agora escute bem isso. Adão caiu comendo. Jesus começou jejuando. O que é interessante é que a Bíblia diz que Jesus entrou no deserto levado pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu cheio do Espírito. Por que jejuou? Ele foi levado pelo Espírito e saiu cheio do Espírito. Jesus jejuou como o último Adão para conquistar o domínio que Adão perdeu por falta do jejum. O jejum e a oração são os dois únicos caminhos para o poder. Não há outro. Não há um caminho fácil para se adquirir unção, gente. Eu nunca conheci na Bíblia um servo, um profeta, um homem, uma mulher de Deus, ou